E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre calorimetria e ela diz o seguinte: embalagens do tipo longa-vida abertas com a parte interna voltada para cima e embaixo das telhas podem ser utilizadas como material isolante em telhados de amianto que no verão atingem temperaturas de 70 graus Celsius. Sobre essa utilização do material, é correto afirmar, então eu preciso achar aí, dentre as alternativas, qual resposta está correta. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Imagina que isso aqui seja uma das telhas que a questão comenta, e eu vou desenhar, embaixo dessa telha, uma embalagem dessas do tipo longa-vida aberta, conforme a questão fala. Sor, eu não sei o que é uma embalagem do tipo longa-vida. Bom, são aquelas embalagens que a gente tem, por exemplo, em caixinhas de leite. São embalagens que apresentam na parte interna uma superfície espelhada, né? Então, imagina uma caixinha de leite aberta, colocada ali atrás da telha, na parte de dentro, então, do forro. Essa telha, ela começa a absorver calor do sol, ela começa então exposta ao sol, absorver calor do sol e ela vai obviamente esquentar. Ela vai atingir temperaturas altíssimas conforme a questão fala e ela vai se tornar um objeto muito mais quente que o meio. E isso vai fazer com que ela tenha uma grande quantidade de irradiação de calor dela, a partir dela ali, pelo fato de ela estar muito mais quente. Então ela vai ter uma grande irradiação, ela vai emanar, emitir calor numa grande quantidade. Se eu não tiver essa caixinha, se eu não tomar essa medida que a questão está falando, eu vou ter muito calor entrando do forro e isso vai esquentar demais tanto o forro quanto o resto da casa. O que essas caixinhas fazem, né? O fato de elas terem uma superfície espelhada, elas vão fazer com que esse calor bata, nessa superfície e reflita de volta para a telha. Mais ou menos o que a gente faz quando a gente utiliza papel laminado sobre um frango colocado no forno, né? A ideia é a mesma. É o calor que aquele objeto está emitindo que vai bater na superfície metálica espelhada do papel laminado e vai voltar para ele, tá? Então a ideia seria mais ou menos essa. Olhando as alternativas, o que a gente pode ver então? Alternativa A, o calor emitido pelas telhas de amianto é absorvido integralmente pelo forro longa-vida. Primeiro que não tem como ser absorvido integralmente. Por quê? Porque para ser absorvido integralmente ele teria que absorver tudo. E uma grande parte desse calor está voltando para a rua, né? Então não tem como absorver totalmente. E a explicação que eu dei também não entra, não se encaixa nessa alternativa. B. O calor específico do forro longa-vida é muito pequeno e por isso sua temperatura é constante, independente da quantidade de calor que recebe da telha de amianto. Tá bem errada essa afirmação porque na verdade o que é o calor específico, né? Se a gente lembrar lá da calorimetria, lembra que o calor sensível, a quantidade de calor sensível é a relação entre massa, calor específico e variação de temperatura. O calor específico é uma constante, que seria esse Czinho aqui, e essa constante ela relaciona justamente a quantidade de calor que eu preciso dar para uma certa unidade de massa de uma substância para que ela varie uma certa unidade de temperatura. Em outras palavras, o calor específico ele está me dizendo quanto de calor eu preciso dar para variar a temperatura de uma certa substância. E aí a jogada é a seguinte: quanto mais alto o calor específico, mais calor eu preciso dar para variar a temperatura. E quanto mais baixo, menos calor. A questão está me dizendo que o calor específico é muito pequeno e por isso que a temperatura varia devagar. Na verdade é o contrário, né? Para que a temperatura varie muito pouco, eu preciso que o calor específico de um material seja altíssimo. E aí ele pode absorver muito calor e a temperatura vai variar muito pouco. Então essa afirmação ela não explica coisas que condizem com a física e nem com a situação da utilização dessa caixa, dessa embalagem longa-vida nesse procedimento aqui, beleza? Então, a C. A superfície de alumínio do forro longa-vida reflete o calor emitido pelas telhas de amianto. Essa alternativa C, ela se encaixa na explicação que eu dei. A superfície de alumínio, a superfície espelhada que a gente tem no forro longa-vida, reflete o calor que entraria na casa de volta para a rua, evitando então o aquecimento. Provavelmente a resposta certa é a alternativa
C. Olhando as outras, o que a gente pode ver ali, ó? A D. A camada de papelão da embalagem tipo longa-vida isola o calor emitido pelas telhas de amianto, pois sua capacidade térmica absorve a temperatura. E aqui tem um erro bem grande, né? Que eu não preciso nem pensar muito, que é esse absorve a temperatura aqui, ó. O que acontece? Temperatura é um estado, né? Ninguém absorve temperatura, ninguém compartilha a temperatura. O que a gente troca é calor. Então todas essas flechinhas que eu fiz são emissões de calor, tá? Calor. Um corpo mais quente naturalmente emite calor para um corpo mais frio. Agora a temperatura é um estado. Tu está quente, tu está frio, não tem como tu absorver temperatura. Beleza? Bom, e aí diz o seguinte: a superfície de alumínio do forro longa-vida é um isolante térmico do calor emitido pelas telhas de amianto, pois está revestida por uma camada de plástico. Bom, e essa afirmação então ela está errada, porque primeiro o alumínio, né, ele não é um isolante térmico. O alumínio ele é um condutor, porque metais no geral são bons condutores térmicos. Aí a questão ela até tenta justificar dizendo que existe uma camada de plástico, né, que plástico é um isolante, e aí essa camada faz o alumínio virar um isolante. E na verdade essa camada que existe é uma camada muito, mas muito fina, que não faz diferença nenhuma no processo. É quase como se eu tivesse somente o alumínio ali naquela situação. Então essa justificativa ela não condiz com a realidade, né? Não explica muito e, de novo, não está de acordo com a situação que eu exemplifiquei aqui para vocês. O que realmente acontece é o alumínio, né, servir como um espelho, uma superfície espelhada que vai refletir de volta o calor para a telha e de volta para a rua, evitando então que ele penetre e seja absorvido pela parte interna da casa. Resposta certa para essa questão: realmente a alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!